A necromancia do Sung Jinwoo é realmente a mais poderosa, ou as sombras são apenas os servos mortos-vivos mais apelões dos animes? Eu já fiz um vídeo falando sobre como seriam despertados necromantes normais em Solo Leveling, e nele eu disse que o Sung Jinwoo é muito superior a um necromante comum. E isso não está errado. Um fato inegável é que o que torna a necromancia dele tão absurda são as características únicas das sombras. Mesmo assim, os próprios poderes do Sung Jinwoo já colocariam ele em um nível muito acima de um necromante normal, mesmo que ele invocasse mortos-vivos mais comuns. Isso é fato. As características das sombras só ampliam ainda mais essa diferença. Porém, mesmo levando isso em conta, existem sim necromancias que rivalizam com a dele justamente por possuírem características semelhantes. Top 3 necromancias que rivalizam com o poder do Monarca das Sombras, Sung Jinwoo. Lembrando que aqui eu estou falando de necromancias que rivalizam com a necromancia do Sung Jinwoo, e não de personagens com um nível de poder equivalente ao dele. Vamos levar em consideração qual necromancia é melhor no conjunto, e não qual personagem é mais forte. Terceiro lugar, necromancia de Diablo 2, Diablo 3 e Diablo 4. Nessa necromancia, os mortos-vivos se regeneram enquanto não forem completamente destruídos, independentemente da quantidade de poder mágico que o usuário tenha. Sem falar que os necromantes contam com maldições extremamente apelonas, capazes de fazer inimigos se atacarem ou de recuperar a vida do conjurador quando seus soldados matam um inimigo. Além disso, a capacidade de criar golems permite gerar aliados mesmo sem corpos, e esses golems também se regeneram como os mortos-vivos. O necromante ainda pode invocar ossos para atacar, defender ou prender alvos. Em Diablo 4, as habilidades de sangue causam mais dano e roubam vida dos inimigos, além da capacidade de fazer os inimigos apodrecerem e gerar corpos caso seja necessário criar um servo morto-vivo e não exista um corpo disponível. O que coloca essa necromancia em um nível semelhante à do Sung Jinwoo é a habilidade de reviver, que permite trazer um monstro morto de volta como aliado com todas as suas habilidades, rivalizando facilmente com a extração de sombras. Considerando que as sombras se regeneram enquanto o Sung Jinwoo ainda tem mana, e que os mortos-vivos do necromante de Diablo se regeneram enquanto não forem destruídos, o nível de persistência em combate é extremamente parecido. Segundo lugar, necromancia de Necromancer Academy e de Genius Summoner. Praticamente todos os conceitos e habilidades relacionados à necromancia foram colocados nessa obra. Todos mesmo. Dentro dessa história é mostrados vários necromantes diferentes, com habilidades extremamente semelhantes entre si. Pode ter certeza de que quase tudo que o Sung Jinwoo faz existe algum necromante capaz de fazer algo muito parecido, com exceção da criação literal de sombras. Talvez não seja uma única habilidade idêntica, mas o uso e o resultado são extremamente semelhantes. Inclusive, pode até existir mortos-vivos equivalentes às sombras, só que isso não foi totalmente explorado. A necromancia nesse mãe é tão complexa que foi dividida em 9 matérias diferentes. É algo tão absurdo que chega a faltar palavras para descrever, porque a obra aborda praticamente todas as áreas possíveis da necromancia. Ela só não fica em primeiro lugar porque não sabemos exatamente até onde essa necromancia pode chegar, já que as habilidades são divididas em várias especializações, e normalmente, os necromantes seguem apenas uma ou duas delas. Nessa obra, é comum alguns mortos-vivos precisarem ser mortos várias vezes antes de serem realmente destruídos, além de terem alta regeneração. Também é extremamente comum o uso de subespaços para armazenar mortos-vivos, seja por magias aprendidas ou por anéis de armazenamento. O motivo dessa posição é que essa necromancia mistura quase todas as habilidades do Sung Jinwoo e ainda adiciona muito mais possibilidades dentro do próprio sistema necromântico da obra. Primeiro lugar, Escola e Magias de Necromancia de Dungeons & Dragons. É realmente necessário explicar essa? O caso aqui é parecido com o de Necromancer Academy e de Genius Summoner, mas com muito mais variações de mortos-vivos apelões. Muitos deles destruiriam as sombras do Sung Jinwoo com facilidade. Em Dungeons & Dragons, vários mortos-vivos simplesmente anulam completamente a regeneração e devoram almas. Além disso, existem magias que permitem matar um inimigo e fazê-lo voltar como morto-vivo quase imediatamente com um único lançamento de magia. Para vocês terem noção do que um necromante pode fazer em D&D, alguns exemplos incluem
animar os mortos, matar com uma única palavra, devorar almas, ressuscitar mortos-vivos, proteger-se contra a morte, reduzir o tempo de vida dos inimigos, criar diversos tipos diferentes de mortos-vivos, controlar mortos-vivos já existentes, criar quantidades praticamente limitadas de mortos-vivos, aprisionar almas, falar com os mortos, drenar a vida dos alvos derrotados, desintegrar inimigos e muito mais. Além disso, muitos mortos-vivos em Dungeons e Dragões têm como característica principal criar ou fortalecer outros mortos-vivos. Muitos mortos-vivos em Dungeons and Dragões simplesmente impedem ou anulam a regeneração dos seus inimigos em combate. Existem também mortos-vivos verdadeiramente mortais, que retornam após serem destruídos de forma automática e ilimitada. Várias magias de necromancia do Dungeons and Dragons é capaz de anular a regeneração. Além disso, muitas das coisas que Sung Jinwoo faz em solo leveling em Dungeons and Dragons é algo comum aos necromantes e liches, como criar um exército ilimitado de mortos-vivos ou controlar mortos-vivos já existentes, ou criar semiplanos em outras dimensões, lançar ataques mágicos tão poderosos que faz os mortos se erguerem. Agora finalizamos esse top 3, eu gostaria de dar minha opinião sobre a habilidade do Sung Jinwoo em relação a outras necromantes. Uma verdade fria e crua: embora a necromancia do Sung Jinwoo pareça e seja extremamente poderoso, é uma habilidade comum dos necromantes destruir almas ou usá-las como poder, e sombras são almas em corpos de mana, e habilidades capazes de anular regeneração. Então não teria muita diferença para a maioria necromante de alto nível entre destruir uma sombra e uns zumbis inteligentes. Isso se amplifica a habilidade de necromantes na maioria das obras e universo. Eu não estou falando isso para rebaixar o Sung Jinwoo, e sim para mostrar que na verdade outros necromantes poderiam simplesmente lidar com as sombras deles, porque eles também dominam esse tipo de poder. É razoavelmente comum encontrar obras com necromantes que se tornam imortais, apagam almas e fazem pessoas reencarnarem. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de conteúdo, deixe o like para apoiar o canal. Compartilha com quem também gosta desse assunto, isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim.